Sempre gostei muito de futebol, de jogar e de assistir. O juiz apita o início da partida e o tempo começa a correr numa batalha de 90 minutos. Os jogadores suam a camisa, driblam os adversários, dão e tomam caneladas, até conseguir o intento final: colocar a bola entre as traves e correr para o abraço. Gol! Porém, quem gosta de futebol sabe que nem sempre o placar se define no primeiro tempo. Muitas vezes, o time começa jogando mal, não consegue criar nem finalizar jogadas, toma gol. Mas aí tem algo que pode mudar o rumo da partida: o intervalo. Ao final dos 45 minutos iniciais, é hora de se recolher ao vestiário, beber água, conversar sobre os lances com os colegas, ouvir o treinador, planejar novas jogadas e voltar ao gramado com ânimo renovado para virar o jogo no segundo tempo. Também na vida, muitas vezes pensamos que estamos dando o nosso melhor. Suamos a camisa em campos esburacados, disputamos cada bola no limite de nossas forças, apanhamos de adversários que nem sempre jogam limpo e o resultado não vem. O gol não acontece. É hora de parar e refletir sobre o sentido do que estamos fazendo. Um intervalo pode abrir espaço para o novo, pode fazer com que vejamos coisas sob outra perspectiva e, principalmente, propiciar um mergulho profundo em nós mesmos, para saber de fato quais as nossas reais necessidades e o que queremos fazer da nossa vida. Foi isso que eu fiz. É essa a experiência que pretendo relatar nas páginas que você lerá a seguir. Como ela se deu nos meus exatos 45 anos, fica fácil entender o porquê do título do livro, 45 do Primeiro Tempo, de Patrick Santos, o que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira, da Literary Books. Na ficha catalográfica, nós lemos que é um livro sobre conduta, sobre comportamento, com técnicas de autoajuda. Embora eu ache que a autoajuda não é tão saliente nesse livro, aqueles que gostam desse tipo de leitura certamente gostarão de ler 45 do Primeiro Tempo. O que é que está acontecendo neste livro? O autor era um jornalista consolidado, era o âncora do programa político 3 em 1, que acontecia todas as noites na Rádio Jovem Pan de São Paulo. No dia 17 de agosto de 2018, ao dar boa noite aos seus ouvintes, ele deu o seu último boa noite, despediu-se dos seus colegas que trabalharam com ele por 24 anos, 3 meses e 17 dias. Ele acabara de completar 45 anos e disse que havia chegado a sua hora de descer para o vestiário. Na primeira parte do livro, ele vai nos contar as suas angústias, os pensamentos que tomaram conta da sua mente, a sua conversa com amigos e superiores. E tem uma parte muito interessante no capítulo Identidade Aprisionada, que eu vou ler um pouquinho. Quem sou eu sem o meu emprego? Quem sou eu sem a minha conta no banco? Quem sou eu sem os meus amigos? Quem sou eu sem o meu apartamento? Quem sou eu sem o que possuo? O que me define como pessoa? Qual a minha essência? Existe uma essência última que nos resume? Aí ele fala mais um pouco e diz o seguinte: sem percebermos, o mundo material nos confere uma identidade de tal modo
aprisionadora que o sentido da nossa vida não está mais dentro de nós, mas no cenário que construímos e habitamos. Passamos a ser escravos das coisas que temos e que elas permaneçam assim para sempre. Se uma peça desse imenso quebra-cabeça que nos sustenta sai do lugar e nos joga em uma situação imprevista ou desconhecida, somos tomados por ondas de angústia, ansiedade e depressão. E dá-lhe remédio para continuar fingindo que está tudo bem. Aí, meu amigo, lamento informar, seu bolo desandou. A vida é muito mais do que isso. Gastei muita sola de sapato, e aqui um parênteses, porque ele caminhava muito e enquanto caminhava ele fazia suas reflexões. Gastei muita sola de sapato para entender que o bom cargo que eu tinha em uma grande empresa, que minha vida confortável e sem sobressaltos, estavam me fazendo mal. Na segunda parte, ele vai então nos falar sobre o dia seguinte, ou seja, o que ele começou a fazer a partir daí. Diz ele que no tempo que começou a sobrar, ele passou a ler muito mais, achou delicioso colocar bermuda e camiseta e descer a pé em direção ao bar que ele só frequentava nos finais de semana, estabeleceu relações melhores, resgatou afetos com as pessoas que importavam em sua vida, como por exemplo sua mãe, passou a conhecer o seu bairro, em vez de viajar para o exterior, viajou pelo seu bairro, conhecendo-o, encontrando as coisas bonitas que nele existiam. Diz ele que a gente navega pela vida não com a serenidade de um veleiro, mas com a sofreguidão de um transatlântico, querendo sempre mais e mais e mais. E aí ele diz assim: certo está o João que largou o emprego no mercado de capitais e foi para o deserto de Atacama numa Kombi. Ou a Cíntia que pôs fim ao casamento e montou uma loja virtual de bordados estilizados. Quem são o João e a Cíntia? Sei lá. Amigos de Facebook, pessoas que eu não conheço, nem sei se existem de verdade. E mesmo assim, invejo-lhes a vida. De repente nos sentimos derrotados e deprimidos pelas maravilhas fakes exibidas no fake mundo do Instagram. E aí é mais fácil recorrer ao tarja preta da moda que suportar a angústia de ser o único soldado no passo certo do batalhão. E assim, a decisão dele por conhecer aquilo que é real, próximo a ele, o seu bairro, e por resgatar as relações que realmente lhe importavam. Ao final do livro, ele nos diz, entre outras coisas, o seguinte: o sabático abriu espaço para que eu pudesse vislumbrar novos projetos, ver que é possível buscar outras formas de atuar profissionalmente e, principalmente, caminhar pela vida sem tanto medo. Então fica aqui a sugestão desse interessante livro sobre uma decisão muito grande de abandonar tudo que já tinha sido construído para se reinventar, para se encontrar com a sua essência, para ser feliz. 45 do Primeiro Tempo, de Patrick Santos, Literary Books. Boa leitura.